Muitas são as perguntas que nos fazemos durante a nossa jornada na Terra. Onde encontrar as melhores respostas às nossas indagações? Trazemos muitas dúvidas em nosso caminhar existencial, mas o Espiritismo tem as respostas que a vida nos propõe. A Vida em Foco está no ar e você é nosso convidado especial. Fique conosco! Todos cometemos erros. Muitas vezes, para preservar os nossos interesses, nos calamos diante de algumas situações. Temos dificuldades em tomar atitudes para a resolução de conflitos. Frente àquilo que sabemos que é certo, que é ético e precisa ser feito, por que muitas vezes simplesmente nos omitimos? Como ter coragem para fazer o que deve ser feito? Esse é o tema da entrevista de hoje. Saiba o que o Espiritismo tem a dizer sobre este assunto. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Em uma página inolvidável, que é uma obra, o Espírito Humberto de Campos fala da missão histórica do Brasil. E chega mesmo a dizer que é a pátria do Evangelho. E na sua apresentação geográfica, faz recordar um coração, portanto, o coração do mundo. Estou de pleno acordo com o pensamento humbertiano, porque do ponto de vista espírita, somos portadores de apenas dois karmas históricos muito graves. A escravidão negra, que é a herança portuguesa, e uma brasileira chegou à libertação total, e a Guerra do Paraguai, de consequências lamentáveis para o país irmão, e também para nós. Quanto à escravidão negra, graças a Deus, o que existe no Brasil talvez seja um ou outro bolsão de pessoa intolerante, ainda não adaptada aos direitos de liberdade e de igualdade humana, exarados pela Constituição Francesa dos Direitos Humanos em 1792 e até hoje ainda ignorados. E quanto à Guerra do Paraguai, do ponto de vista socioeconômico, o Brasil tentou e está reabilitando-se com a grande usina de Itaipu, que tem sido muito útil ao nosso país irmão, oferecendo de energia e, ao mesmo tempo, facultando que há venda para nós outros que construímos a grande represa. Então, é um país que não tem os karmas históricos que assinalam outros. Não é uma nova Jerusalém, uma nova Israel, mas é o resultado da miscigenação de muitos povos que gerou um biótipo sensível, amante do belo, apesar deste momento terrível de transição. Então, glória à pátria brasileira, que está destinada a mandar para o mundo de retorno o Evangelho de Jesus, como vem ocorrendo, com inúmeros trabalhadores que, fascinados pelo Cristo vivo, partem das terras verde e amarelo para conquistarem o mundo e levarem a restauração. Confira agora o quadro de entrevista com o tema Como ter coragem para fazer o que deve ser feito? Confira a resposta. Olá, que bom que estamos juntos, que bom que você está conosco, acompanhando o nosso bate-papo, a nossa entrevista, que traz hoje um convidado que é sempre muito especial e é membro da equipe do programa, Marcelo Garcia Colling. Médico de família e comunidade, mestre em epidemiologia, servidor público do município de Curitiba. Marcelo, para falar sobre um tema que causa bastante aflição na gente. Por que é que me falta coragem, às vezes, para fazer aquilo que eu considero certo? Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Marcelo, eu queria começar perguntando assim, por que você acha que as pessoas têm apenas medo de cometer erros? Esse parece que é a nossa tendência natural, né? Quando a gente para pensar no nosso desenvolvimento psicológico e social mesmo, né? Começa a haver essa coisa do receio, do medo, é o medo de apanhar do pai. E a gente espera que o pai vai bater na gente quando a gente não cumpriu os acordos, não fez aquilo que a gente devia fazer. Então, naturalmente, a gente vai introjetando essa ideia. Eu não posso fazer errado, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que ser certo na vida, eu não posso
deslizar e cometer os meus enganos. Então, é muito natural o receio que muitas pessoas têm, por exemplo, diante de uma negociação. Vou fazer um negócio, vou trocar o carro, vou mudar de casa, e daí eu fico preocupado. Será que não tem uma dívida escondida aí que depois vai me dar problema? Será que não dá muita manutenção esse carro? Será que o preço de revenda vai ser razoável? Vai ter peça? Será que não vai ter uma promoção semana que vem? Então, quando a gente está tentando se prevenir de um possível erro, é até razoável que nós andemos um pouco receosos. Agora, a nossa sociedade está vivendo um momento curioso, interessante, no qual muitas vezes nós somos punidos justamente por fazer a coisa certa. E não tem nada tão traumatizante para uma pessoa quanto você ser punido fazendo aquilo que é certo. Não é só aquilo que você achava que fosse certo, que você esperava que fosse o adequado, não. Você estava com a certeza, munido das evidências para fazer o que era certo. Mas mesmo assim, às vezes as coisas não acontecem da maneira que a gente esperava. Nós vemos uma sociedade hoje tão paradoxal que, às vezes, para fazer errado, as pessoas não têm vergonha nenhuma, pudor nenhum. Elas prometem coisas que não podem cumprir, fazem dívidas que sabem que não podem pagar, entram em relacionamentos e, enfim, estabelecem vínculos que não vão manter ali adiante e não têm vergonha nenhuma de fazer isso. Agora, às vezes, para fazer o que é certo, então você veja, quantas vezes no dia a dia nós somos convidados a pequenos delitos na nossa atividade. Você está lá no teu trabalho, de repente foi perdido um prazo. Daí o chefe chega para você, olha, assina comigo aqui que nós mandamos isso ontem, para a gente não perder o prazo. E daí você fala, e agora? Passo não é certo. Eu estou dando um falso testemunho aqui. Mas e se eu contrariar meu chefe? Daí o que vai acontecer comigo? Você vê um colega seu que colocou no armário uma coisa que não era dele. E agora? Só que esse colega, por sinal, é uma pessoa que goza de prestígio, às vezes mais do que você na empresa. Você vai falar, vão dizer que está dizendo isso, aquilo, e as coisas viram contra você. Aliás, no relacionamento social, às vezes dizer a verdade é uma grande aventura. Às vezes a pessoa está com mau hálito e está perto de você, e você vai desviando, vai desviando, vai desviando, e a pessoa não entende o que está acontecendo, mas a gente ser verdadeiro, dizer, ajudar as pessoas, pode parecer estranho. Então, a gente vive uma sociedade em que nós temos, às vezes, duas escravidões pesadas. Assim. Primeiro, que imagem os outros vão fazer de mim? Isso é uma coisa complicada. Eu sei que é o certo fazer, mas se eu fizer o certo, fulano pode pensar que eu fiz por causa daquilo ou tal outra coisa, e daí a gente fica inseguro. Você vê que a gente vive uma vida de muita insegurança, porque eu não tenho controle sobre o que os outros vão interpretar do que eu estou fazendo. Como eu não tenho controle sobre todos os elementos da vida. Hoje, as pessoas lucram muito tentando vender uma sensação de segurança. Na saúde, que é a minha área, por exemplo, faça esses exames para saber se você está bem. Mas eu me sinto bem, não, mas agora já fiquei em dúvida, porque eu não fiz aquele exame. Vai que eu não estou bem e eu achava que estava bem. Seguro de vida, seguro para casa, seguro para o carro, trava, cerca elétrica. A gente investe muito para se sentir mais seguro. Então, a gente anda pela vida assim, mas se eu fizer isso, mas será que isso não vai me colocar em risco no meu trabalho? E se eu for mandado embora? E se eu não tiver mais emprego amanhã? Quem vai trazer leite para as crianças? Então, a gente vive essa dificuldade e não basta fazer o certo. A gente coloca tantos pesos que é natural que a gente vai viver nessa vida que as pessoas simplesmente não conseguem tomar decisão. Hoje, as pessoas talvez mais raras que nós temos são as pessoas que tomam decisão e assumem. Então, as empresas pagam milhões para uma pessoa que não, ela simplesmente toma a decisão. Todo mundo sabia o que precisava fazer, mas alguém tem a coragem de tomar a decisão e dizer, não, é assim que vai ser. E bancar as consequências, né, quando as coisas não saem exatamente como se esperava. Então, nós temos esse momento meio estranho, em que as pessoas não estão só com medo de que, será que está errado isso que eu estou fazendo? Não, mas quais são as consequências de fazer o que é certo? Quando é que a gente caiu nessa doença? Né? O que você acha? Quando é que foi que a gente decidiu por não ser assertivo no nosso comportamento? Entendeu? Ficar realmente passivo, né? Vendo as coisas erradas acontecerem e não tomar uma posição. Isso tem a ver com... Você falou com a necessidade de se sentir seguro, de controlar as coisas, mas tem um egoísmo aí por trás também disso? Essa coisa de que eu preciso garantir o meu, não importa dos outros, né? Eu preciso me proteger. Às vezes eu sei o que é certo para mim, às vezes fere outros interesses. Então, não, eu vou me garantir. Não, isso é uma construção que vem sendo feita, né? As crianças vêm trabalhando assim, olha, se você não defender o seu, quem vai pensar no seu?
E daí a gente vai construindo essa insegurança. Então, cuida de você. E o cuidado, ele vai se desvirtuando ao longo do tempo. O problema é quando o cuidado começa a vir por cima do valor. Não importa se isso é certo ou se é importante, o que importa é que seja cuidadoso. Então, a gente veste de uma virtude, prudência, algo que no fundo não é a prudência. Nós não estamos convidando as pessoas a serem imprudentes, mas a fazerem o que é certo. Então, a gente tem que pensar um pouquinho, eu estou servindo a que interesses quando eu faço assim? Eu estou servindo ao interesse que é legitimamente meu? É o interesse que foi vendido para mim? Ou estou sob outros interesses que são maiores? Porque quando a gente age no mundo, a gente tem que começar a parar para pensar que não estamos agindo somente por Marcelo, ou Marcelo pela sua esposa e pelos seus filhos. Não, cada vez que a gente age em prol de uma coletividade. Cada ação nossa repercute em todos os que convivem mais perto conosco, mas nos que convivem à distância também. E a gente tem que começar a parar um pouquinho para pensar nesses interesses. Se para atender um interesse muito próximo de mim, eu não estou botando a perder vários outros interesses, com os exemplos que eu vou dando dentro desses processos. Então, às vezes, a gente tem que assumir, sim. Depois do intervalo, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre essa coisa da opinião dos outros, que poder elas têm sobre mim, e se eu devo temer essas opiniões. A gente já volta. Fique conosco. Aguarde alguns instantes, vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí! Retornamos com a segunda parte da entrevista e o tema de hoje é: como ter coragem para fazer o que deve ser feito? Acompanhe. Muito bem, estamos de volta. Marcelo, por que é que eu devo temer, se é que eu devo, as opiniões ou a opinião que os outros têm a meu respeito, quando eu preciso fazer alguma coisa? Que eu considero certo, inclusive. No fundo, isso mostra bastante insegurança psicológica. Esse é um ponto, né? Nós vivemos, assim, uma sociedade que tem medrosos, que são aquelas pessoas que têm alguma fobia específica, né? E alguns que estão inseguros ali com as posturas que deveriam tomar. Então, quando eu valorizo a opinião do outro mais do que a minha própria sobre o que eu devo fazer, eu estou atestando que eu não estou seguro, no fundo, a respeito de se eu sei mesmo o que eu quero fazer. Agora, às vezes, a pressão que a gente sofre é enorme e é difícil mesmo. Eu tenho sempre para mim um exemplo bem claro, que é a educação dos filhos, a educação das crianças. Às vezes, parece esquisito, antipático para as pessoas, algumas posturas que, no fundo, são altamente educativas, como, por exemplo, não atender uma criança com birra. Eu recebo no consultório todos os dias pais que têm problemas com filhos birrentos, realmente escandalosos, crianças que, se você não faz o que ela quer, ela quebra, estraga, tudo. Eu digo para eles, olha, lidar com a birra tem um princípio básico e esse não tem como mexer, não tem como tirar, que é não atender ao desejo, aquilo que a criança está pedindo. Então, só que às vezes a situação é muito constrangedora e esse olhar dos outros pesa sobre nós. Então, quando eu estou no supermercado e o filho quer pegar o chocolate, você diz, não, a gente combinou que não ia levar chocolate hoje. E daí ele enxerga, vê a plateia, é o momento, é a chance. Aí começa, joga tudo no chão, se joga, começa a bater o pé, ou se finge de morto, né? Cai, faz corpo mole, fica naquela posição. E eu vi, já presenciei algumas vezes dentro do mercado esse tipo de queixa, e eu fiquei olhando, não, vamos ver aqui como é que esse pai vai conseguir segurar essa onda. E daí passava as pessoas, que absurdo, por que não dá para a criança? Onde já se viu? E os outros já chegavam assim, não, deixa que eu compro. Se você não tem, deixa eu compro, eu pago, coitada da criança, vai ficar com vermes, né? E daí começa a vir todas aquelas coisas, e vai ter febre, vai ficar com vermes. Que mercado que você não indo? Vai ficar traumatizada, e foi mais de uma vez ainda, lá no Extra, não me lembro bem, quando começou a abrir até de noite. E essas situações vão gerando um constrangimento, e daí o pai às vezes começa até a ficar inseguro, né? Ficar debaixo daqueles olhares de reprovação. E se ele cede, ele vai alimentando um comportamento ruim. Então, ele tem que estar muito seguro de que é o certo e tem que ter muita autoestima para dizer assim, não me importa que as pessoas não vão aprovar isso que eu estou fazendo. Eu vou fazer porque é a coisa mais certa a se fazer nesse momento.
Então, nós que estamos dentro do meio religioso, também muitas vezes somos pegados pelos olhares que dizem: Marcelo, por que você não faz um plantãozinho a mais? Tira um bom dinheiro aí no final de semana. Não, mas eu não vou poder porque eu tenho atividade lá na casa, eu faço atendimento nesse horário. Atendimento voluntário. Atendimento voluntário. Onde você tem que pôr do próprio bolso em favor dos outros. Gasta, inclusive, né? Gasta não só dinheiro gasta, né? A gente ganha de muitas outras formas, a gente sabe disso. Mas aos olhos dos outros, dizem assim: mas por que você fica perdendo seu tempo? Não é lógico, né? De ir lá. O seu tempo é tão valioso que as pessoas amoedam o nosso tempo para nós, né? Elas dizem: não, teu tempo vale R$200 a hora, R$100 a hora, R$400 a hora. E por que você gasta, desperdiça, leia-se desperdiça aí, seu tempo com essas coisas? Não, porque é algo importante para mim. Mas às vezes nós somos vistos: não, é fanático, é isso, aquilo. Então as pessoas querem pôr o rótulo. E se a gente não está muito seguro, a gente, não, para ficar agradando os outros, vai abandonando, às vezes, princípios, valores que são importantes. Então é hora da gente pensar um pouquinho como é que anda a nossa própria autoestima e como é que anda a nossa certeza. Porque se a opinião dos outros está pesando muito sobre mim, ou é porque eu estou fragilizado de alguma maneira e estou precisando então que os outros me sustentem, e daí eles dão sustentação pela aprovação, ou porque eu estou em dúvida mesmo. Às vezes é salutar a gente se pôr para pensar: mas será que é isso mesmo que eu quero para mim? Então, se você está valorizando a opinião dos outros, veja se você não está em dúvida a respeito de como se portar. Então, pode ser útil isso também. Mas o fato é que a opinião dos outros não deve, como regra, se sobrepor sobre aquilo que a gente sabe o que é certo. Então, se é certo, vamos fazer porque é certo, vamos dar o exemplo diferente. Se o certo hoje ainda é exceção, ele só vai se tornar a regra se algumas pessoas forem corajosas o suficiente para levar essa bandeira adiante e ir trabalhando nesse sentido. Então, não deve ser um impedimento para fazer o que é certo se os outros têm uma opinião divergente da minha. Se eu estou seguro que esse é o caminho, é assim que eu devo me conduzir, é assim que eu devo me portar no meu dia a dia. Marcelo, uma vez eu li num livro do Espírito Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Franco, que o máximo que pode acontecer quando uma pessoa assume uma postura corajosa diante daquilo que é certo, aquilo que é ético, é ela morrer, ela desencarnar. Materialmente é isso. Como não existe a morte, né, do espírito. Então, você acha que a crença na imortalidade mesmo, a eternidade da vida, ajuda a gente também a enfrentar ou arrostar as consequências de algumas atitudes que o mundo considera, às vezes, equivocadas? Os conhecimentos da doutrina espírita nos dão uma nova perspectiva nesse sentido. Porque a culpa por eu não ter feito aquilo que eu sabia que devia fazer pode me acompanhar por décadas, séculos, milênios. Porque eu deixo o corpo e sigo carregando os sentimentos, as memórias, os pensamentos, aquilo que eu fiz e aquilo que eu deixei de fazer. Então, ao contrário, o Espiritismo vem dizer para nós que é muito mais grave eu abdicar de um valor, mesmo que eu coloque de fato em risco, seja real ou imaginário, a minha estabilidade, a minha segurança física, essas coisas todas, porque eu estou fazendo a escolha pelo que é permanente, deixando o transitório em favor do permanente. Esse é outro aspecto, que às vezes a gente fica muito inseguro. Mas e se eu for demitido por ter delatado, e se as pessoas não acreditarem em mim? Mas, afinal de contas, quem está no leme? É isso que só a religiosidade pode trazer para nós no dia a dia. Quem está no controle das situações todas? Porque eu tenho cerca elétrica, eu contrato o sistema de segurança, eu tenho seguro de vida para tentar prover a minha família, mas isso não está no meu controle. Deus está no controle de todas as coisas. E eu, enquanto espírita na imortalidade, eu tenho que me postar diferente diante do mundo. Porque eu só vou levar daqui aquilo que eu, de fato, construí com valor. Valor no sentido dos princípios e dos valores, não valor econômico que as coisas têm. Isso não tem, no fundo, nenhuma coisa amoedada vai ficar para nós na proposta. Então, eu tenho que parar para pensar assim: peraí, se eu fosse, de fato, morrer hoje, qualquer um de nós pode ser atropelado para cair um avião em cima de você. Não estamos falando de você ter uma doença, senão as pessoas vão sair daqui já neuróticas, né, para fazer mais exames. Mas pode acontecer alguma coisa. O que eu vou me orgulhar de fato de ter feito? Provavelmente eu vou me orgulhar das escolhas difíceis que eu fiz, quando eu mantive o que era certo, mesmo quando aparentemente isso podia me trazer algum risco, algum mal, podia de alguma maneira me ferir. Mas não, eu admiti, isso é o que me dá orgulho. Então, se fosse hoje o dia da minha desencarnação, por um motivo ou por outro, quais as construções das quais eu iria realmente celebrar, ia me orgulhar
de ter feito. É isso que eu tenho que pensar. Então, nessa hora que eu estiver inseguro, não, eu acho que eu tenho que ir por aqui, mas esse, não se perca nesses esse. Faça o que é certo e siga com a confiança de que, fazendo o que é certo, o Pai vai cuidar das outras coisas. Tudo bem, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado pela fala, pela lógica, pela clareza. É você que nos acompanhou. Obrigado por ter ficado conosco. O programa continua. Se você tem dúvidas e quer ouvir as respostas aqui no programa, mande-as para contato@vidaemfoco.com.br e acompanhe as próximas edições do programa. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Como compreender a justiça divina? Meu nome é Altair, sou evangélico, na cidade de Londrina, no Paraná. Não sabia que os espíritas se interessavam por assuntos da Bíblia. Acompanhei pela TV Educativa um dos programas A Vida em Foco e resolvi endereçar-lhes uma pergunta. O texto do Gênesis diz que Caim mata seu irmão Abel, motivado pela inveja, talvez pelo ciúme. Diante disso, o Senhor o expulsa da terra e ele se torna um errante. Caim teme. Como errante pelo mundo, talvez as pessoas que o encontrem o matem. Então o Senhor diz: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Diante desse texto de Caim e Abel, no Gênesis capítulo 4, como os espíritas compreendem a justiça de Deus? Não fica parecendo que Deus privilegia o criminoso? Prezado irmão Altair, agradeço por sua participação e pela oportunidade valiosíssima que você nos dá em responder. Primeiro você diz não saber que os espíritas se interessam por assuntos da Bíblia. Sim, os espíritas nos interessamos. Para você ter uma ideia, um dos membros do nosso programa A Vida em Foco é o primeiro brasileiro na história a traduzir parte do Novo Testamento para a língua portuguesa diretamente dos originais gregos. Depois você pergunta, diante desse texto de Caim e Abel, do Gênesis, como os espíritas compreendem a justiça de Deus? Esse texto só pode ser compreendido, Altair, com a lei da reencarnação, um dos principais fundamentos do judaísmo. O Espiritismo resgata o ensino de Jesus, que era judeu. A seu tempo, Jesus disse que não veio para destruir a lei, antes, porém, veio para dar cumprimento a esta lei. A reencarnação é parte das leis de Deus e nos faz compreender que vivemos muitas existências, acertamos e cometemos diversos erros, crimes perversos até. Todos os dias vemos o funcionamento da lei de causa e efeito, aplicando-se àqueles que cometemos desvios, crimes, ao nos defrontarmos, por exemplo, com situações desafiadoras, como doenças congênitas, mortes prematuras, orfandade, limitações neurológicas, deformidades físicas. Excetuando-se os casos de espíritos de elevada moral, verdadeiros missionários que podem optar por um corpo limitado, a fim de darem testemunhos de resignação, posso afirmar sem muito medo que a esmagadora maioria está refazendo o caminho através das dores. Imagine um assassino contumaz, reencarnando e trazendo o mesmo ímpeto criminoso desde criancinha. Possivelmente tivesse enormes dificuldades para caminhar entre nós, sem ser agredido, sem ser perseguido, justamente por causar um sentimento de repulsa em todos os que o cercam. Agora, imagine esse assassino com ímpeto criminoso ser marcado com o sinal de Caim, reencarnando-se em um corpo limitado, mutilado, às vezes, de modo que esse seu impulso seja abafado, disciplinado, e ele possa retroceder, educado pelo amor que recebe de todos os que dele cuidam. Não é fascinante a justiça misericordiosa de Deus? Muitos renascem todos os dias marcados com os sinais de Caim, a fim de que recebam cuidados, amor e inclusão por parte de todos. Porque ninguém, em sã consciência, será tão covarde a ponto de ferir uma pessoa nessas condições, marcada pela expiação. Só o princípio da reencarnação nos faz enxergar a infinita misericórdia na lei de Deus. Tenha uma ótima semana. Acompanhe na presença de Haroldo Dutra Dias o quadro Pérolas do Evangelho. Olá pessoal,
bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. Hoje começando uma nova temporada, em que nós conversaremos sobre algumas passagens do Evangelho, do Novo Testamento, de um modo geral, falando dos aspectos da cultura da época de Jesus. E começamos pelo início do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 1 a 17. Talvez você já tenha se perguntado, por que o Evangelho de Mateus começa com uma genealogia, uma sucessão inumerável de nomes, pessoas que geraram outras pessoas, e aquilo se repete até chegar na pessoa de Jesus. E todos nós ficamos nos perguntando, por quê? Por que o Evangelho começa dessa forma? Para entender um pouco isso, nós precisamos fazer uma viagem ao tempo de Jesus. Naquela época, as pessoas se comunicavam, transmitiam as suas tradições, a sua sabedoria, a sua fé, através das histórias, das narrativas. Através das histórias, as crianças eram educadas e todo o conhecimento era passado de uma geração para outra geração. Por isso, quando se queria apresentar alguém em razão da sua importância ou da importância da tarefa que essa pessoa ia desempenhar, era comum fazer-se uma genealogia. E a função da genealogia era contar de onde a pessoa veio, qual era a sua base, qual a história dos seus antepassados e qual a importância da história atual daquela pessoa no presente. Assim, quando nós encontramos a genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus, o que o evangelista pretende é amarrar, ligar a história e a missão de Jesus à história e missão de dezenas de outras pessoas que o precederam. Mostrar que a vida de Jesus estava ligado a um processo histórico longo, um processo que teve a condução e a interferência do próprio Deus. E a função dessa história, da genealogia, era mostrar também os vínculos de Jesus com os objetivos do passado, com a primeira revelação, com a tradição e a fé dos patriarcas. Por isso nós encontramos uma sucessão de nomes que, embora para a gente não faça muito sentido, para as pessoas daquela época, cada nome desse na lista evocava uma lembrança, uma emoção, um sentimento de gratidão, ou de admiração, ou às vezes até de questionamento. E ao citar esses nomes, o evangelista fazia com que a atenção das pessoas se voltasse para esses episódios, para aquelas personagens e principalmente para o momento da história em que cada um viveu. Para nós pode não fazer muito sentido, mas com um pouco de esforço e se dispondo a fazer essa viagem, examinando cada um desses nomes, nós descobrimos sutilezas que vão dizer sobre a missão de Jesus e sobre a sua conduta em muitos momentos da sua vida. Mas isso nós veremos no próximo episódio. Obrigada por nos acompanhar até aqui. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. As suas sugestões são muito importantes para o nosso programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Curta a página no Facebook A Vida em Foco e acompanhe as atualizações. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa.